Prontos, já está a gravar, espero que a minha internet aguente. Então, muito obrigada, Márcia Quaresma, por ter aceitado o nosso convite para participar no projeto da Alumni e para ser o alumni deste mês, de julho. Podia, antes de começarmos mesmo com as perguntas, para descrever brevemente o seu percurso académico e profissional? Olá, Emma, muito obrigada pelo vosso convite. Fico muito satisfeita de poder participar neste vosso projeto, que acho muito interessante. Acho muito importante partilhar estas informações com os estudantes, porque às vezes, enquanto estudantes, sentimos um bocadinho perdidos, quais é que são as oportunidades que podemos seguir, e portanto acho muito interessante e acho que vão conseguir encontrar pessoas que fizeram o curso de Física e que hoje em dia fazem coisas muito variadas e isso é muito interessante. Então, o meu percurso. Comecei a fazer o curso em 2005 no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e o curso de Engenharia Física Tecnológica. Na altura o curso ainda era pré-Bolonha, no primeiro ano que entrei, mas logo mudou, portanto, quando fiz o curso, no segundo ano assim, já mudou para o mestrado integrado, que é o que temos hoje em dia, os 5 anos e o mestrado integrado. Queria só dizer ainda, antes do curso, que quando estava a estudar no secundário e também antes do secundário, comecei logo a interessar-me por Física, um bocadinho também por influência do meu irmão, porque o meu irmão é 8 anos mais velho que eu, gostava dessa área e queria inclusive seguir Engenharia Eletrotécnica. Foi o que, entretanto, depois ele foi estudar para a universidade. E ele incentivava-me muito para a área da ciência, nomeadamente para a área da física, fez com que o meu interesse fosse aumentando também, oferecia-me livros, divulgação, levava-me assim a exposições ou a encontros de ciência, e essa parte já foi bastante estimulante e já me fez querer ir para o curso. De qualquer forma, sem ter noção do que é que poderia vir a fazer, ou jamais me tinha passado pela cabeça seguir Física de Partículas, acho que nem sabia bem o que é que isso era, mas pronto. Então, comecei o curso no técnico, o curso foi muito bom, gostei muito, tive colegas muito bons, acho que conseguimos, durante o tempo do curso, conciliar muito bem a parte académica e a parte pessoal, no sentido de termos uma vida social, conseguimos fazer algumas atividades entre nós, partilharmos experiências. Essa parte foi toda muito positiva. Também tive durante o curso sempre instalada em residências, o que foi também muito positivo, porque conheci muitas pessoas de muitas áreas, de muitos cursos, e foi muito bom, foi um crescimento muito bom para mim. Eu também não sou de Lisboa, sou de uma terra pequena, que se chama Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, e portanto tive que me deslocar e viver em Lisboa e aliei as duas partes, o estar fora de casa e o poder estar a viver com outros colegas foi também muito, muito bom. O curso também foi muito diverso, com muitas áreas e permitiu termos uma abrangência boa. E mais ou menos diria que no início do 4º ano foi quando comecei a inclinar-me mais para a Física de Partículas. Ou seja, nos primeiros anos tinha um bocadinho de todas as cadeiras, ainda nem sabia bem o que é que gostava de seguir, porque depois nos 2 últimos anos uma pessoa pode escolher um bocadinho as cadeiras mais direcionadas, nem sabia bem. Mas depois no início do 4º ano comecei-me a interessar um bocadinho, também um bocadinho porque um amigo meu já estava no LIT. O LIT é o Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas e esse laboratório era ali perto do técnico. Um amigo meu estava lá já, inserido num grupo que é o grupo de CMS, e ele na altura disse-me, olha, o LIT é muito interessante, é um laboratório de Física de Partículas, tem vários grupos e existe um grupo que anda à procura de estudantes. Se quiseres saber um bocadinho o que é que se trata, se quiseres lá ir, olha, experimenta, estás à vontade, eles são muito amigáveis e vais ver o que é que se trata. E eu na altura fiz isso, fui lá, falei com o grupo, era o grupo de Compass, que é um grupo que eu ainda hoje estou inserida, e eles disseram, olha, vai começar uma experiência nova, não é uma experiência nova, era dentro de Compass, mas um programa novo,
Uma medida que nunca foi feita, é muito interessante, vamos fazer a projeção dessa medida toda, envolve muitos passos. Se quiseres começar aqui a trabalhar um bocadinho connosco, claro que a pessoa no início tem muitas coisas para aprender. Quer dizer, nós no curso aprendemos muito, mas ao mesmo tempo, quando vamos assim para um laboratório, há coisas muito específicas que temos que aprender. E eu achei muito interessante e pensei, olha, vou experimentar, ainda sem compromisso nenhum, não quer dizer que fizesse lá a tese, podia fazer, podia não fazer, tese de mestrado, mas comecei a gostar bastante. E então decidi fazer lá a tese de mestrado. Fiz a tese de mestrado nesse grupo e terminei o curso em 2010. Terminei o curso em 2010 e depois na altura estava indecisa porque pensava assim, ok, se eu quiser continuar mais na via académica, é melhor fazer o doutoramento. Porque eu soube fazer investigação sem doutoramento, não faz muito sentido. Por outro lado, tinha um bocadinho de receio, porque, pronto, o doutoramento, como nós sabemos, é bastante complicado, é longo e tinha um bocadinho de receio. E, por outro lado, o doutoramento é bastante caro. E, portanto, eu nunca iria fazer um doutoramento se não tivesse financiamento para isso. Então, concorri à bolsa da FCT, bolsa para fazer o doutoramento, e a par disso, concorri também a uns estágios no CERN, que na altura se chamavam os ADI, eu acho que agora já tem outro nome, mas ainda existem, são estágios organizados pela FCT, e que depois, tanto pode ser no CERN como noutras instituições internacionais, por exemplo, a ESA, outras instituições, mas eu concorri para o CERN. Portanto, concorri para essas duas oportunidades e quando estava indecisa se podia fazer o doutoramento, podia fazer esse estágio do CERN, que seria uma coisa um bocadinho mais tecnológica. E eu também pensei assim, ok, posso fazer este estágio um bocadinho mais tecnológico, mas posso decidir se ainda quero o doutoramento ou não. Por outro lado, se decidi fazer o doutoramento, já é um bocadinho, já estou a tomar um bocadinho uma decisão de continuar na investigação, talvez. Pronto, pensei assim. Saíram os resultados e felizmente consegui os dois. Felizmente, porque a pessoa tem a opção de escolher. Por outro lado, fiquei bastante nervosa porque pensava, agora o que é que eu vou fazer? Não sei, porque são os dois muito bons, gosto muito dos dois, tenho que pesar os prós e contras e foi ali talvez, sei lá, 2, 3 dias, porque também não foi mais do que isso, em que estive a pensar o que é que devia mesmo escolher e decidi escolher o doutoramento, porque pensei, ok, é muito difícil conseguir uma bolsa, se eu for rejeitar esta bolsa, nem sei se vou conseguir depois no futuro, também não sei se depois ir realmente querer o doutoramento depois de fazer a experiência do estágio, mas fiquei naquela dúvida e decidi, ok, vou aceitar a bolsa, vou fazer o doutoramento e também nada diz que fazendo o doutoramento, no final, se achar que não quer continuar a investigar na parte da investigação e na parte mais académica, posso sempre fazer outra coisa. Portanto, acho que não vou perder nada com isto e tenho a bolsa, tenho o apoio do grupo e, portanto, vou arriscar. Então, comecei a fazer o doutoramento em 2011. O doutoramento, normalmente, cá em Portugal, e pelo menos na nossa área, demora entre 4 a 5 anos, normalmente. No meu caso, foi entre 2011 e 2016. Portanto, comecei em 2011. O doutoramento, quando a pessoa começa, nem sabe então o que é que vai. É bastante complexo. Uma pessoa tem um programa, quando começa, e tem uns objetivos a cumprir, mas as coisas depois às vezes podem divergir um bocadinho. Isso é natural, é normal e faz parte do crescimento enquanto estamos a desenvolver o trabalho e é uma coisa que é bem aceito e faz mesmo parte. Portanto, eu no início já propus-me a fazer uma coisa e no final acabei por fazer um bocadinho diferente. Claro, tudo na mesma linha, mas essa parte é natural. Por outro lado, é uma evolução a nível de desenvolver a persistência e a resiliência, porque estamos constantemente a ter que produzir resultados. No início a pessoa pode estar um bocado mais relaxada, no sentido que, ok, é só daqui a 4 ou 5 anos, vou ter que ter a tese.
Então pode estar um bocadinho mais relaxada, pode não meter ainda a mesma pressão sobre ela que mete no final, porque nos anos finais, talvez nos 2 últimos anos, é mesmo muito pressionante, porque a pessoa pensa assim, ok, tenho mesmo que ter resultados, tenho que ter interesse, tenho que escrever isto tudo, pronto, é um bocadinho difícil. Mas por outro lado, acho que crescemos muito, isso acho que é muito positivo. O facto de fazer um doutoramento na área que fiz fez com que também tivesse contacto com uma comunidade internacional muito grande, permitisse ir muitas vezes ao CERN, ir a conferências internacionais, e essa parte acho que também nos ajuda muito a crescer. Portanto, foi muito positivo nesse sentido. Agora, quando o doutoramento chega ao fim, foi em 2016, portanto, passam aqueles nervos, a pessoa apresenta, corre tudo bem, termina o doutoramento e depois o que é que vem a seguir? Quer dizer, esta pergunta, ou depois o que é que vem a seguir, claro que a pessoa não faz esta pergunta só quando faz a defesa da tese e termina, já começa a fazer uns meses antes, não é? Mas começa a pensar, pronto, o que é que vou fazer a seguir? Eu acho que já gostava bastante de investigação e cada vez gosto mais, e por isso, ao longo do doutoramento, fui gostando do que estava a fazer e fui pensando, eu gostava de seguir isto, gostava de fazer investigação, mas por outro lado também não sou cega e tenho a noção que é super complicado, é super competitivo, ainda para mais na minha área que é física fundamental, é ainda mais complicado, e eu pensei, ok, se quiser seguir investigação, se calhar vou tentar fazer algum pós-doc lá fora, no estrangeiro, no sentido de ter um currículo um bocadinho melhor, ter uma experiência diferente, e acho que isso pode-me valorizar. Então comecei a concorrer a algumas oportunidades em diferentes sítios relacionados com a área que já estava a trabalhar, nomeadamente algumas oportunidades nos Estados Unidos, eles lá também têm laboratórios e universidades, etc., que trabalham na minha área. Também concorri a algumas oportunidades na Europa, nomeadamente no CERN, que também tem fellowships, e também um sítio um bocadinho mais estranho, se calhar, que não falámos tanto, que é Taiwan. Porquê Taiwan? Porque existia um grupo que eu conhecia lá em Taiwan, que também estava em Compass, e esse grupo falou-me eles não estão exatamente no laboratório, aquilo é um centro multidisciplinar, é a Academia Cínica, tem diferentes departamentos, também tem um departamento de física. Eles disseram, olha, lá na Academia Cínica existem uns fellowships anuais, podes tentar concorrer, podes ver se consegues. Portanto, concorri a várias coisas, inclusive esse, e passado algum tempo, talvez, diria 6 meses mais ou menos, soube que tinha conseguido esse fellowship de Taiwan e também tinha sido aceito para um pós-doc nos Estados Unidos, que seriam no Jefferson Lab, que é um laboratório semelhante ao CERN, mas mais pequeno, que também faz estudos na minha área. Portanto, na altura, mais uma vez, deparei-me com a situação de ter que decidir. Mas, assim, pelo caminho, para não ficarem com uma ideia errada, houve muitos nãos. Ou seja, houve talvez, sei lá, 5 candidaturas ou 6 em que não fui selecionada. E é um bocado frustrante, mas a pessoa não pode desistir e tem que continuar. Então tive que decidir e pensei assim, ok, deixa-me pensar. Portanto, a parte profissional acho que iria ser muito boa nos dois lados. Porque o grupo Taiwan já conhecia, era um grupo muito bom, um grupo jovem, muito dinâmico, e gostava muito deles. Alguns ainda não conhecia, mas os que conhecia, gostava muito deles e acho que iria ser muito, muito bom para mim profissionalmente. Além de poder continuar envolvido em Compass, podia também começar a trabalhar numa experiência diferente, que era a experiência Sequest, que era uma experiência dos Estados Unidos. Então fiquei na dúvida e pensei, ok, tenho esta parte, tenho esta oportunidade, e nos Estados Unidos, por outro lado, ia para um laboratório diferente do CERN, que era o J-Lab,
iria trabalhar também na minha área, também me parecia muito interessante. Mas depois, aliado a isto, a parte pessoal puxou-me mais para Taiwan, porque achei que poderia ser muito mais interessante, uma cultura muito mais diferente da nossa, e um país simpático à partida. Pensava eu, pronto, e decidi, ok, vou para Taiwan. Portanto, isto aconteceu em 2017. Terminei o curso no verão de 2016 e no verão de 2017 mudei-me para Taiwan. Nesse período, entre o curso, não, o PhD e o pós-doc, continuei no livro. Pronto, continuei a fazer investigação no livro e estava à procura da tal oportunidade. Mudei para Taiwan, tive 2 anos em Taiwan, inserida nesse tal grupo, estava a dizer, foi muito positivo profissionalmente, tive a oportunidade também de fazer coisas numa experiência diferente, o que é bom. A experiência, apesar de ser diferente, também tinha relação com as coisas que eu fazia, o que fez com que fosse possível, apesar de só ter 2 anos, fazer algumas contribuições. E durante o tempo que lá estava sempre com a questão na cabeça de o que é que vou fazer a seguir. Ou seja, a pessoa a partir do momento que termina o doutoramento é uma constante. Tem que estar sempre a pensar no futuro. É impossível. Sempre. Então, pensar o que é que vou fazer a seguir. Comecei a procurar outras coisas, outras oportunidades. Tive, inclusive, algumas sugestões de ir para outros sítios. Mas eu gostava de voltar para Portugal. Tentava ver qual é que era a possibilidade de voltar. Concorria a um concurso, que é o concurso de estímulo ao emprego científico, que existe neste momento em Portugal, para as pessoas que já terminaram o doutoramento, para todos os investigadores, seja os mais novos, mas também os mais velhos. Concorri a esse concurso. Ao mesmo tempo, falei com o grupo do LI para ver se havia a possibilidade de reingressar o grupo, quais seriam as oportunidades, etc. E conseguimos perceber que, dado o financiamento atual do projeto, era possível regressar, mais uma vez, por algum tempo, ou seja, a pessoa nunca sabe quanto tempo é que vai ser, porque está sempre dependente destes projetos, mas regressei. Portanto, regressei ao LIP em setembro do ano passado, 2019, e estou lá, ainda não fez um ano, inserida no mesmo grupo de compasso, que neste momento também está envolvido numa experiência que está a ser proposta, uma nova experiência, que é a experiência Âmbar, que depois, se quiserem, posso falar um bocadinho mais à frente. E pronto, estou a gostar muito, já sabia um pouco minha, já conheço muitas pessoas lá, temos um ambiente muito bom e por isso não podia estar mais satisfeita, apesar da instabilidade de não saber o que é que vai acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 2, Sim. Mas não interessa. Ok. Então, muito obrigada pela introdução. Falou-nos ainda agora que esteve envolvida no projeto Compass, que esteve a trabalhar durante o mestrado, agora também voltou ao projeto e já nos falou também que durante o curso teve uma boa formação, mas que como neste novo passo no percurso académico vêm sempre novos desafios adicionais. Portanto, nós gostávamos de saber, apesar de o curso lhe ter fornecido as ferramentas para trabalhar nesse projeto, como é que procedeu para conseguir educar-se mais acerca desse tema, para conseguir desenvolver melhor o projeto, como é que procedeu? Pronto, como estava a dizer, realmente o curso acho muito bom, aprendemos muitas áreas e diferentes, faz-nos encarar os problemas e as dificuldades de uma forma aberta, no sentido de, como estamos habituados a coisas diferentes, quando surge uma coisa que nunca vimos antes, que é diferente, não ficamos estarrecidos sem saber o que é que devemos fazer, mas não, metemos as mãos na massa e tentamos aprender. E acho que também, por outro lado, somos pessoas persistentes, não desistimos muito facilmente. Portanto, isso acho que à partida foram logo 2 coisas que me ajudaram muito. Depois, claro que a pessoa quando vai para uma área assim muito específica, como é este caso,
tive algumas cadeiras relacionadas no curso, mas claro que há muitas coisas que ou foram faladas muito por alto no curso ou nem sequer foram mencionadas, porque é uma área que está em constante desenvolvimento e é muito específica. Como é que fui evoluindo nessa área? Eu acho que grande parte por apoio do grupo, ou seja, quando vamos para um grupo, vamos fazer investigação inseridos num grupo destes, o nosso grupo mais central, no meu caso, o grupo era formado por dois professores do técnico, que era o professor Sérgio Ramos e a professora Paula Bordal, séniores, portanto, e tinha também uma outra investigadora sénior, a Catarina Quintais, que ainda hoje também pertence ao grupo. Para além disso, tinha dois estudantes de PhD, o Luís e o Celso, e quando eu fui para lá fazer a tese de mestrado, na altura ainda não sabia bem, mas quando comecei a ir para lá trabalhar, íamos para lá, imagina, 1 a 2 tardes por semana, ainda sem grande pressão, mas foi bom porque começámos logo a aprender as ferramentas que são um bocadinho pesadas nestas coisas e permitiu-nos, depois quando chegamos à tese, normalmente é só 1 ano ou 6 meses, já temos algumas ferramentas e foi positivo nesse sentido. Portanto, se a pessoa conseguir logo perceber um bocadinho mais cedo o que é que estava a fazer para o mestrado, a tese de mestrado, é bom se começar logo a fazer algumas coisinhas antes. Então, o facto de estar inserida nesse grupo diverso e também, quando fui, depois também foram 2 outros colegas, era o Fonseca e o Cenoura, é os nomes, os nicknames, mas ok, também se juntaram e então, por um lado, crescemos juntos e fomos apoiando uns aos outros e isso foi muito positivo. Por outro lado, tínhamos estes estudantes PhD do grupo, tínhamos a Catarina, tínhamos também os professores que nos iam sempre apoiando. Fazíamos reuniões sempre, regularmente, para ver a evolução do trabalho, eles incentivavam-nos sempre a pesquisar novas coisas, esta parte foi muito positiva. Para além disso, estamos inseridos também num grupo internacional, portanto temos reuniões regulares, claro que a pessoa no início não abre a boca, está cheia de medo de dizer alguma coisa, mas não interessa, só o facto de assistir às reuniões e de ver como é que as análises são feitas e essa parte também faz com que crescemos. Depois o próprio LIP também organiza atividades, seminários, convida às vezes cientistas, pronto, certas coisas que a pessoa consegue ir acompanhando o que é que vai acontecendo. O LIP também está inserido em muitas outras áreas de investigação. Eu trabalho em compasso, mas depois temos experiências do LHC, temos experiências de raios cósmicos, temos experiências de neutrinos. Ou seja, essa diversidade também nos faz crescer, faz-nos abrir mais os horizontes, querer pesquisar mais e aprender mais. Aliás, é isto tudo, temos a internet, é uma grande amiga, não é? E que podemos também pesquisar muitas coisas e aceder a muitos conteúdos que se calhar aqui há uns anos seria bastante complicado fazer investigação, mas acho que hoje em dia a possibilidade de partilhar informação veio facilitar as coisas e acho que se tivermos vontade temos essa capacidade de aprender cada vez mais e pronto, e mesmo numa área muito específica. Ok. Também já tocou um bocadinho neste tópico da parte da competitividade na investigação, falou-nos que teve que concorrer a vários concursos, não só em Portugal, depois também quando decidiu procurar lá fora. Gostávamos de saber qual é que é a sua opinião em relação a esta competitividade que existe e já sabemos que foi um fator um bocadinho, não foi preocupante, foi um bocadinho limitador, disse-nos que recebeu alguns nãos, mas quais é que são as dicas que poderia dar aos estudantes que estejam também a passar por esta fase? É assim, acho que até a pessoa terminar o doutoramento, as coisas são mais fáceis, nesse sentido. Ou seja, ok, faz o curso, faz a tese de mestrado, depois existe aquela fase em que está a tentar encontrar um doutoramento, seja ele financiado ou não, mas então se for financiado é mais complicado. Pronto, essa parte também é difícil e também provavelmente vão ouvir nãos. Eu, por exemplo, consegui a bolsa da FCT, mas tenho outros colegas que não conseguiram logo no primeiro ano, mas continuaram a concorrer ou então tentaram outras bolsas, pronto.
têm que estar preparados para não desistir à primeira. Essa, para mim, é a dica fundamental e é o que vai fazer com que consigam seguir essa área ou não. Pronto, não desistir à primeira. Depois, quando o doutoramento termina, aí sim tem que ser mesmo muito ativos. Ou seja, tem que, pronto, primeiro perceber se estão dispostos a ir para outros sítios ou não. Isso é importante, porque vai abrir muito mais o leque de procura. Se quiserem ficar só em Portugal pode ser mais complicado, mesmo assim existem algumas opções cá. Tem que concorrer de uma forma persistente, concorrem um ano, não conseguem, se der para continuar a fazer investigação com outro tipo de apoio, continuam, concorrem para o ano. Por outro lado, também tem que estar sempre, ou seja, cada projeto lá no LIP, nomeadamente Compasso, por exemplo, para poder fazer o projeto. Portanto, Márcia, desculpa interromper, isto aqui teve um bocadinho instável a internet, poderá só repetir os último minuto ou os últimos segundos do que teve a falar? Ok, se calhar a partir do doutoramento. Pronto, quando a pessoa, estava a dizer, quando a pessoa termina o doutoramento, então aí tem que ser mesmo muito ativa. Porquê? Por um lado tem que ter financiamento para si, né? Tem que fazer essa busca, tem que perceber se quer só ficar em Portugal, se está disposta a ir para outros sítios, o que é muito positivo, se puder. Tem que estar preparada para ouvir muitos nãos, nunca desistir. E depois também envolver-se na parte, isto aqui estava a falar mais num sentido pessoal, mas ao mesmo tempo também envolver-se na parte dos projetos, ou seja, pensar também em concorrer a financiamento de projetos, se tiver ideias melhor. Existem concursos a nível europeu, existem concursos a nível nacional, tem que andar em cima disso. O próprio laboratório, neste caso o LIP, também nos está sempre a incentivar a isso e está sempre a lembrar-nos das datas, dos concursos, ajuda-nos também nessa parte de concorrer, porque às vezes há questões científicas, né? Temos que preparar o projeto, etc., mas também há questões burocráticas e eles também tentam fazer muito esse apoio. Portanto, mas dicas, eu acho que é realmente não desistir, ser muito persistente, estar preparado para ouvir muitos nãos. É natural que a pessoa, quando recebe a notícia, que se vá abaixo. Eu acho que isso faz parte. E se calhar ali, naquele dia que recebe a notícia e nos dias a seguir, vai estar mais para baixo, vai estar desanimada. Eu acho que isso faz parte, é natural, porque a pessoa mete algumas expectativas e depois não consegue. Por outro lado, é deixar passar um tempinho e levantar a cabeça, dar a volta e seguir em frente e pensar noutra oportunidade, porque é tal coisa, é uma área muito competitiva e é mesmo assim. E depois, como estava a dizer há bocado, se for, por exemplo, na minha área, que é física fundamental, é ainda mais difícil do que se for numa física mais aplicada, porque é mais fácil de provar onde é que vão ser aplicadas as coisas que estão a ser estudadas numa área de física aplicada, e, portanto é mais fácil obter o financiamento. Na física fundamental é mais difícil, mas tem havido sempre, mas claro, não muito, por isso temos que continuar a lutar nesse sentido. Obrigada. Falou também acerca de como o LIP lhe possibilitava conhecer outras áreas, como por exemplo os neutrinos, os raios cósmicos, e que isso também motivava um bocadinho a abrir os seus horizontes. Mas acha que para um investigador seria benéfico para ele ou ajudar-lhe a expandir, digamos, o seu leque de conhecimentos, ou será melhor para ele focar-se só num tema, por exemplo, o tema em que está especializado, em termos, não só em termos de pessoais, de querer conhecer mais, mas também em termos da investigação? Porque às vezes a pessoa, apesar de gostar muito da sua especialidade, depois pode, enfim, pode, não é aborrecer-se, mas pode querer trabalhar noutra coisa. Como é que é esse movimento entre temas, por exemplo? É assim, eu acho que existe muita abertura desse movimento e as pessoas até são encorajadas a procurar isso.
ou seja, a diversificarem a sua especialização, por assim dizer, a sua área de interesse, mas, por outro lado, acho que acaba por ser um bocadinho inevitável a especialização numa área, porque estamos a falar de coisas muito complicadas que requerem muito tempo, a pessoa tem que se dedicar muito, porque é assim, quando nós vimos um resultado de física de partículas, vimos ali um gráfico com meia dúzia de pontos e, quer dizer, a pessoa pode nem ter bem a noção o que é que foi necessário para chegar até ali. Parece um resultado básico, não é? Um valor. O resultado da minha tese é um número. Pronto, fazem 5 anos um número, é estranho. Mas todas as etapas que têm que ser ultrapassadas para chegar àquele ponto requerem muita dedicação, muito trabalho, muito tempo e, portanto, eu acho que é difícil a pessoa conseguir divergir e é mais natural que se foque. Depois, imaginando ao fim do doutoramento, que já está um bocadinho mais focada numa área, é complicado também pensar, ok, tenho esta especialização, que ainda é limitada, pronto, mas ok, tenho esta especialização. Será que devo ir para uma coisa completamente diferente? Será que devo continuar aqui? Porque, por um lado, tiveste que especializar e a área em particular tem muito a ganhar com isso. Já tens muita experiência e vais fazer com que as coisas andem mais rápido. Por outro lado, também tens essa vontade de alargar um bocadinho os horizontes. Por isso, acho que, por um lado, é bom alargar os horizontes e tentar diversificar. Por outro lado, isso é muito complicado. Há investigadores que conseguem fazer isso e admiro-os bastante, porque é mesmo difícil. Acho que acaba por ser um bocado inevitável a pessoa especializar-se. De qualquer forma, enquanto investigador, eu acho que também acabamos por ter que dar importância a outras áreas, e nomeadamente eu acho que uma coisa que cada vez mais estamos a dar importância e acho que é só benéfico para nós, é também a divulgação do nosso trabalho, mas a divulgação ao público que não faça exatamente o mesmo que nós fazemos. Essa parte também é muito importante e também requer trabalho da nossa parte e pronto, acho que essa parte também acaba por ser um investimento que tem que ser feito, apesar de não ser diretamente estar ali a trabalhar na tua análise e estar super focado, mas acho que é importante. Ok. Agora, a pergunta seguinte é em relação, na sua experiência, o quão importante acha que é para um investigador conhecer pessoas e trabalhar com pessoas no estrangeiro, tanto em termos de oportunidades, tanto em termos de partilha de ideias, porque, por exemplo, o projeto Compass em que trabalha é um esforço não só de Portugal, não é? Mas também tem várias pessoas envolvidas nesse projeto. Como é que acha que este fator é importante? É assim, em física de partículas, eu acho que esse fator é importantíssimo e nem há forma de ser de outra maneira. Porquê? Porque estas experiências são experiências muito grandes, envolvem pessoas de muitos países, muitos institutos e, portanto, é inevitável, ninguém vai fazer uma experiência destas sozinho. Uma pessoa vai se dedicar mais a uma parte, por exemplo, de calibração de detectores, a outra vai se dedicar mais a uma parte de análise de dados, a outra de como é que se reconstroem os dados, ou seja, há muitas coisinhas, cada um vai ter uma dedicação especial a cada uma delas, mas o produto de todas as coisas é que vai dar os resultados finais. Por isso, acho que essa parte é super importante. Por outro lado, como estava a dizer, também participamos em muitas conferências internacionais, em que para além das pessoas do nosso grupo, também vão estar pessoas de outras experiências. Esse intercâmbio também é muito positivo, porque às vezes a pessoa está um bocadinho fechada sobre a sua experiência e é muito bom que tenha contato com outras experiências para ver como é que as coisas são feitas nos outros sítios
para ter um pensamento crítico, que às vezes, por exemplo, se tiveres muito tempo a olhar para uma coisa, às vezes pode ser complicado teres aquela criatividade de perceber uma coisa diferente, que se calhar uma pessoa de uma outra experiência olha para as coisas de forma diferente, chega ali e faz-te aquela pergunta importante que faz com que pense, realmente não tinha pensado nisto, faz sentido e pode até alterar aqui as coisas. Portanto, acho que isso é super importante. Por outro lado, normalmente estas experiências, a forma como funcionam é, nós fazemos a experiência, temos os nossos resultados, mas existem outras experiências no mundo que ou fazem coisas parecidas, ou fazem a mesma medição, mas numa range, numas variáveis um bocadinho diferentes, uns valores um bocadinho diferentes, mas é importante que a informação no fim seja toda junta e que se perceba que está toda em conformidade, porque são análises muito complicadas e tem que ser testado assim, tem que se fazer este teste de informação com sítios diferentes. Portanto, eu acho que essa parte internacional é mesmo muito importante. Aliado a isso, pessoalmente é muito bom, porque temos a oportunidade de conhecer pessoas diferentes de nós, com culturas diferentes, com formas de olhar para a vida diferentes, faz-nos abrir mais o nosso espírito, sermos mais ponderados, sermos mais razoáveis e acho que isso aí também é muito positivo e faz-nos crescer muito. Por isso acho que estar inserido num ambiente internacional é inevitável, mas ao mesmo tempo ainda bem porque é mesmo muito positivo. Eu concordo. Passando agora para as perguntas que os estudantes nos enviaram, eu começo pela pergunta do João, que é da Universidade do Porto, e ele queria saber acerca dos doutoramentos, nomeadamente se fazer o doutoramento compensa o trabalho e a dedicação e o tempo, o que é que beneficia de tirar um doutoramento, e isto vem um bocadinho a par do que já nos contou acerca de ter que escolher, por exemplo, entre fazer o estágio no CERN ou então aceitar a bolsa de doutoramento que conseguiu. Pode-nos falar um pouco acerca disso? Sim. Então, é assim, o doutoramento, eu acho que talvez nos últimos 10 anos mudou bastante a forma como se olha para os doutoramentos e acho que está constantemente a mudar. Portanto, diria que se calhar fazer um doutoramento há 10 anos seria diferente de fazer um doutoramento agora. Eu acho que agora os doutoramentos começam a ser cada vez mais valorizados, tanto se a pessoa quiser, assim, se a pessoa quiser fazer investigação ou continuar ligada à academia, ser professor, etc., é inevitável. Nem há volta a dar, tem que fazer o doutoramento. Pronto. Agora, a pessoa pode pensar, ok, não sei bem, se calhar que ir para uma empresa, será que o doutoramento me vai ajudar? Será que é positivo? Eu acho que sim, porque acho que a experiência de fazer um doutoramento é muito enriquecedora. Portanto, acho que a pessoa cresce muito, principalmente a nível de maturidade, porque é assim, se tu me disseres, ok, vou fazer um doutoramento e olha, vêm fazer um doutoramento aqui comigo e vão estudar como é que as partículas se comportam dentro do próton. E depois queres ir trabalhar para uma empresa e estudar o mercado financeiro. E dizes assim, isto não tem nada a ver com as calças. Mas a questão é, está bem, se calhar não vais aplicar exatamente as mesmas coisas que estiveste a aplicar durante o doutoramento. Mas por outro lado, desenvolveste técnicas e ferramentas que provavelmente vão-te ajudar. Por outro lado, cresceste muito, és muito mais maduro e vais encarar os problemas e a vida profissional e empresarial de uma forma diferente. Por exemplo, uma amiga minha que está numa empresa disse-me que uma das coisas que é muito valorizada, e eles dizem que vem claramente a diferença de pessoas que fizeram doutoramento para pessoas que não fizeram, é o facto de sentirem-se mais à vontade, por exemplo, para fazer apresentações. Porque é uma coisa que durante o doutoramento tens de estar sempre a fazer. Tanto para as pessoas que estás a trabalhar diretamente, como por exemplo, como estás nestas colaborações internacionais, também dentro destas colaborações, as conferências, os workshops, etc. Portanto, isso também é um ponto positivo. Por isso, eu acho que o doutoramento é muito positivo e acho que hoje em dia
essa questão de será que faço o doutoramento e depois vou para uma empresa e isto vai ajudar a alguma coisa, eu acho que hoje em dia é cada vez mais valorizado. Porque apesar de não ser exatamente o trabalho que tiveste a fazer, mas o ter sido confrontado com essas dificuldades, acho que são vistos de uma forma positiva e, por exemplo, existem países em que isso já acontece. Em Portugal é que diria que é uma coisa mais recente, mas que também já começa a acontecer. Portanto, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer o doutoramento, acho que não perde nada, acho que não se vai arrepender. Ok, obrigada pelo input. A próxima pergunta é do Fábio, que é da Universidade de Lisboa, e ele gostaria de saber como é que foi a transição entre ser estudante e depois a ser investigador. Portanto, já nos contou que até foi um processo gradual, porque começou no mestrado, depois passou para o doutoramento, depois foi trabalhar noutro projeto no estrangeiro e voltou para Portugal, mas como é que sentiu que foi a evolução em termos de desafios, em termos de pessoais, como é que... Posso falar um bocadinho? Acho que é um bocadinho o que estavas a dizer. É uma evolução gradual, é constante, mas diria que a pessoa, eu pelo menos, considerava-me estudante até terminar o doutoramento. Mas mesmo agora, para mim, às vezes é difícil fazer essa separação. Mas ok, diria que até o doutoramento a pessoa pode-se considerar um bocadinho estudante no sentido que tem supervisores, tem pessoas que estão a trabalhar com ela, que estão a orientar o trabalho dela e a guiá-la. Tem as coisas mais ou menos bem definidas, portanto, durante o tempo de curso já sabes, ok, vou estar no curso, são 5 anos, vou fazer a tese, depois, começando o doutoramento, ok, 4 a 5 anos, vou fazer este doutoramento, tenho esta tese, etc. São períodos relativamente longos e que a pessoa está mais ou menos estável. Agora, terminado o doutoramento, e aí sim diria que é a fase de transição de estudante para investigador, temos que mudar um bocadinho a forma, se calhar, de abordar as coisas. Ou seja, temos que continuar a fazer o nosso trabalho, portanto, a fazer a parte da investigação, a parte da análise, a parte de desenvolvimento dos softwares, das técnicas, etc. Temos que continuar essa parte. Por outro lado, já somos mais crescidos, já temos mais especialização, é esperado de nós que façamos isso melhor e mais rápido. Mas, aliado a isso, temos que preocupar-nos também bastante com a parte de financiamento, seja o financiamento próprio, portanto, o conseguir um contrato ou conseguir uma bolsa, seja o conseguir financiamento para projetos de investigação. Portanto, isso tem que ser uma constante nas nossas vidas também. Temos que tentar atrair estudantes e trabalhar com estudantes, isso é bastante importante e é só assim que a ciência evolui também, a partilhar o conhecimento com pessoas mais novas. Portanto, essa parte também requer muito trabalho e durante o doutoramento é uma coisa que passa um bocadinho ao lado. Claro, se no teu grupo existir ou aparecerem estudantes, tu vais ajudá-los e vais trabalhar com eles, mas não estás a fazer propriamente a orientação, vá. Portanto, essa parte também é muito importante. Depois, como estava-te a dizer, acho que a parte de poder fazer divulgação científica também é bastante importante e acho que os investigadores também se preocupam com isso e dedicam parte do tempo a isso. Portanto, também temos que estar sempre alerta para isso. Por isso, acho que a transição de estudante para investigador requer algum crescimento, a pessoa tem que ser focada, se calhar vai ter que partilhar o tempo entre coisas muito diferentes e tem que ser disciplinada nisso, tem que aprender também muito essa disciplina, mas também pode ser muito compensador. Também pode ser muito compensador porque o facto de poderes fazer coisas diferentes
pode ser positivo se não fores obrigada a estar só, imagina, agora vou só concorrer a projetos, não posso fazer nada de análise, aí é esgotante. Mas se calhar, se puderes, olha, estou a fazer a minha análise, mas tempos a tempos também vou concorrer a um projeto, também vou trabalhar com estes estudantes. E aliado a isto, há outra coisa que ainda não disse, que é, normalmente em Portugal, diria um pouco até em todo o mundo, a investigação e a docência estão muito ligadas. Portanto, é muito complicado seres investigador sem seres professor. É muito difícil. Existem alguns em Portugal, nomeadamente na minha área, existem algumas pessoas que já fazem investigação, não são professoras, mas diria que a maioria e as pessoas mais velhas estão todas ligadas também à carreira de docência. Portanto, aliada à parte da investigação, ainda tens a parte da docência, que também é bastante desafiante. Eu, por exemplo, olha, já agora lembrei-me, posso dizer isto, já tive a oportunidade de dar uma cadeira não, um laboratório durante 2 semestres no técnico, em 2 anos consecutivos, o laboratório de Física Atómica, Óptica e Física das Radiações, que é um nome gigante, que era uma cadeira experimental do 3º ano. Tive essa oportunidade de dar esse laboratório uma vez por semana e foi uma experiência muito positiva, ter esse contacto com os alunos. Agora, por outro lado, também foi uma experiência que me roubou o tempo e que requer dedicação, porque pronto, a pessoa tem, para além do tempo que está lá na aula, também tem que preparar as coisas, também tem que depois corrigir os trabalhos e, portanto, aliado à investigação, ainda tens a parte da docência, é bastante desafiante. Portanto, essa passagem do estudante para investigador é difícil, mas também traz muitas coisas boas. É um acrescento de responsabilidades. Sim. A última pergunta é do André, que também é da Universidade de Lisboa, e ele gostava de saber, sendo a Márcia um físico experimental, não é? Trabalha com resultados de experiências, etc. E ele gostava de saber como é que acha que é a relação entre teoria e a experimentação. Se acha que há um desbalanço entre os dois, se acha que há grandes limitações tanto num lado como no outro, e como é que os investigadores e no mundo da investigação, que eles não são os únicos, não é? Contornam este tipo de problema. Pronto, é assim, acho que a parte teórica e experimental estão sempre ligadas. Nem sequer há forma de as desligar, nem faz sentido. Acho que a única forma da ciência crescer, e acho que temos provado isso ao longo dos anos, é este intercâmbio teorias-experimentação. Porque, por exemplo, nós temos casos em que, imagina, uma teoria é proposta, mas provavelmente só vai ser aceita quando for testada. E um exemplo muito recente, e também acho que a maioria das pessoas está alerta para isso, foi a descoberta do bóson de Higgs. O bóson de Higgs já tinha sido proposto há 50 anos ou mais, mas não tinha sido ainda medido. E, portanto, quando foi medido experimentalmente, aí sim, juntou-se a teoria e a parte experimental e provou-se. Temos outros casos em que, pelo contrário, o que é que acontece? Estamos a fazer alguma experiência para procurar alguma coisa em concreto e encontramos outra coisa, não estamos à procura. Por exemplo, imagina, isso aconteceu quando se estava a fazer experiências com o próton e descobriu-se que dentro do próton existiam outras partículas e que também não se estava à espera. E o que é que aconteceu? Isso fez com que a teoria depois se desenvolvesse para explicar esse fenómeno. Por isso, eu acho que estão as duas muito ligadas e uma puxa a outra. Há casos em que a teoria vai fazer com que sejam desenvolvidas experiências, ou procurar coisas específicas. Essa parte é muito boa porque requer o desenvolvimento a nível tecnológico, coisas que nem sequer ainda hoje existem, mas que sabemos, olha, queremos medir isto assim, temos que desenvolver estas técnicas e estes equipamentos. Vai ser um trabalho longo, mas se calhar imagina que neste percurso vamos descobrir outras coisas importantes, por exemplo, em física fundamental de partículas. Podemos fazer estes detectores gigantes, que requerem tecnologia muito avançada, que ainda não existe hoje em dia.
Mas imagina que neste percurso de desenvolver esta tecnologia super avançada, conseguimos encontrar um mecanismo qualquer, que agora não sabemos, que depois pode ser usado em aplicações do nosso dia-a-dia, que vão contribuir muito para a sociedade e vão fazer as coisas mudar de paradigma. Isso é muito importante. Por outro lado, às vezes estamos a fazer uma experiência para medir uma coisa específica, até pode ser uma coisa conhecida, mas queremos medir com mais precisão, e no caminho encontramos uma coisa que não era esperada. Se isto acontecer, o que é que vai fazer? Os teóricos também vão crescer muito mais, vão testar os modelos, vão dizer, calma, agora descobrimos isto, mas onde é que há espaço aqui neste modelo ou nesta teoria para isto ser encaixado? Isto faz sentido, não faz, tem que mudar tudo. Portanto, eu acho que é mesmo muito importante essa ligação. Eu acho que é positivo não estarem sempre par a par, ou seja, acho que é muito positivo haverem situações em que os teóricos propõem algo que nós não conseguimos medir de todo, e ao mesmo tempo é muito positivo nós medirmos uma coisa que ninguém sabe o que é e depois os teóricos têm que desenvolver as teorias. Acho que é isso que realmente faz a ciência avançar mais rápido. Por isso acho que é bom, às vezes, haver estas limitações, como ele estava a dizer. Concordo. Acho que ainda temos tempo para mais umas quantas perguntas, portanto, Okay. Gostávamos de saber, que isto também é algo importante perguntar, não é? Como mulher, como é que foi trabalhar em investigação, como é que foi até tirar um mestrado ou fazer o doutoramento na sua altura e atualmente também? Pode-nos falar um pouco acerca disso? Sim, pronto, é assim. Eu acho essa pergunta pertinente, acho que é uma preocupação constante dos nossos dias. Eu tenho a noção, e acho que a maioria da população tem a noção, que as mulheres são uma minoria em muitas áreas, na área de engenharias e na área de ciência também, em particular na área de física, acho que é bastante notável. Na minha altura, por exemplo, o curso era completamente dominado por homens, tínhamos muito mais homens que mulheres, mas, dito isto, ao mesmo tempo, nunca me senti discriminada ou minimizada. Ou seja, tenho consciência que faço parte de uma minoria, mas, por outro lado, sempre me senti apoiada pelos meus colegas homens. Antes ainda de ir para o curso, quando eu dizia, imagina, como estava a dizer, no início, que já tinha o interesse por seguir física, sem saber bem o que é que ia, mas pronto, já tinha esse bichinho. E lembro-me que às vezes as pessoas perguntavam, então, quando fores para a universidade, vais fazer o quê? E as minhas amigas diziam, sei lá, medicina, professora, pronto, alguns outros cursos. E eu dizia física, e as pessoas pensavam, esta é maluca, com certeza só pode ser maluca. E na altura porquê? Porque associavam precisamente, isso é um curso de rapazes, isso não tem nada a ver com as raparigas. E portanto esse estigma existe. Mas por outro lado, o facto de eu gostar da área, de eu sentir que era capaz, de ter também se calhar o apoio, por exemplo, do meu irmão, que me estava sempre a incentivar, a procurar coisas, a ir a encontros, a estar nesses ambientes. Eu sentia que conseguia, que era um mundo perfeitamente normal para mim, apesar de ser, se calhar, uma minoria. Durante o curso também nunca me senti discriminada. É assim, estive a pensar e, após algum tempo de pensar, lembrei de uma situação pontual em que tive que ouvir uns piropos, por assim dizer, de um professor, mas foi super pontual. Nem sequer levei muito a mal, pronto, ok. Foi a única situação. De resto, nunca me senti minimizada ou discriminada, nem pelos professores, nem pelos meus colegas. Em relação às minhas amigas mulheres no curso, também acho que elas nunca se sentiram, pelo menos nunca falámos sobre isso, elas nunca se queixaram sobre isso. Acho que conseguimos sempre acompanhar bem o curso, conseguimos terminar o curso e não acho que se tínhamos destacado dos homens, nem para cima nem para baixo, acho que estamos todos mais ou menos no nível igual.
Depois, no LIP e na parte de fazer investigação, não, é assim, contrariamente a outras áreas, e contrariamente a outros países, nós até temos uma divisão de homens e mulheres razoável em Portugal. Ou seja, em investigação, nomeadamente também na investigação em física, existe um número equilibrado de homens e mulheres, que é um bocadinho uma exceção a nível europeu, mas isso acontece. Mas, por exemplo, na minha experiência, em Compass, existem mais homens do que mulheres. Mas, tanto na experiência, tanto no livro, também me senti sempre apoiada, senti que era sempre capaz, não senti que estava minimizada, mas, claro, tenho a noção que, culturalmente, temos uma herança pesada, que a mulher em Portugal é vista de uma forma diferente do homem, discriminada, e existe algum estigma em algumas situações. De qualquer forma, acho que isso está a mudar. Acho que quem tem que fazer por isso mudar somos nós também. Nós, mulheres, que estamos agora a começar os nossos cursos, a começar a nossa vida pessoal, a começar a ter famílias. Temos que também de ser nós a mudar um bocadinho esse paradigma, porque acho que as nossas gerações estão preparadas para ver as coisas de outra forma, ainda que se calhar, por exemplo, os nossos pais ou os nossos avós tenham um preconceito maior, porque foram criados numa época diferente, mas acho que nós vamos conseguir dar um bocadinho essa volta. Ok, muito obrigada. Agora, para a última pergunta relacionada com... Também é de um estudante nosso, é o João da Universidade de Porto, quem tinha feito a primeira pergunta. E ele gostava de saber como é que foi a experiência de trabalhar em Taiwan, porque até nos contou que estava à procura de um ambiente diferente, de uma cultura diferente, por isso é que também escolheu Taiwan em relação à oportunidade que tinha tido na América. Pode-nos contar um bocadinho como é que foi trabalhar lá, como é que foi viver lá? Pode-nos falar um pouco acerca dessa experiência? Sim, foi muito bom, muito positivo. Taiwan é um país muito simpático, muito organizado, muito pacífico, por isso, nesse sentido, é um país que a pessoa se sente muito bem, senti-me sempre muito bem acolhida lá. Desde o primeiro momento em que cheguei, apoiaram-me em tudo, arranjar casa, começar a tratar das burocracias, das papeladas. Não são assim tão burocráticos como cá em Portugal, portanto, uma pessoa vai com uma preparação até parece fácil, tratar lá das coisas. O grupo também, como já tinha dito, é um grupo muito simpático, um grupo jovem, sempre muito pronto a ajudar. A parte profissional correu toda muito bem, nesse sentido, o que fazia aqui era mais ou menos o que fazia lá, no sentido que tinha a minha secretariazinha, o meu computador, fazia as minhas análises, continuava a ter as reuniões internacionais, também tínhamos reuniões de grupo, era tudo em inglês. Aprendi pouco de mandarim, para dizer a verdade, porque é muito complicado. É assim, ainda frequentei um curso, ainda aprendi umas coisinhas, mas muito pouco, era muito difícil. Pessoalmente, tive uma facilidade, por assim dizer, que foi o meu marido acompanhou-me. E, portanto, não fui sozinha, ele estava comigo e, nesse sentido, também nos pudemos apoiar mutuamente. Ele, inclusive, esteve a estudar chinês, mandarim, durante um período longo, cerca de um ano. Portanto, essa parte também foi muito engraçada, depois a testarmos o nosso mandarim quando íamos aos restaurantes, aos cafés, uma risota, pronto, essa parte é mesmo muito gira. Eles também acham muita piada terem esse contacto, porque a comunidade internacional lá não é assim muito elevada, eles não têm assim muitos imigrantes, e menos ainda de países europeus. Portanto, tem alguns imigrantes lá de países asiáticos, mas assim de países europeus muito pouquinho, portanto, estão sempre muito curiosos por falar connosco, por perguntar algumas coisas, essa parte é muito, muito interessante também.
Mas é um país muito simpático, portanto gostei muito e a parte profissional também correu muito bem e tinha inclusive a oportunidade de continuar lá, se quisesse. Mas qual é que foi a maior dificuldade? Foi a localização de Taiwan. É super longe de Portugal. Portanto, para vir a Portugal envolve um voo de, sei lá, nem existe voo direto, pronto, envolve 2 voos, cada um de 8 horas, mais ou menos. É bastante cansativo e caro. Portanto, eu enquanto estive lá vim cá muito pouco. Por outro lado, tem um fuso horário diferente do nosso, de 7 a 8 horas, dependendo se é o horário de inverno ou de verão. E, portanto, essa parte foi mesmo a mais complicada. Foi manter o contacto com a família em Portugal, nomeadamente com a minha mãe, que é uma pessoa mais velha e que não tem tanta vontade com a parte tecnológica, porque hoje em dia sabemos que estar noutro país é bastante fácil em comparação com o passado, no sentido que podemos falar, temos estas ferramentas, estamos aqui, estamos a ver-nos uma à outra. É muito mais fácil manter esse contacto e quebrar um bocadinho a saudade. Mas, por outro lado, se estiveres limitada por um fuso horário e, se calhar, se tiveres que contactar com pessoas que não têm assim tanta vontade com a parte tecnológica, dificulta um bocadinho. Essa parte foi a mais desafiante, foi a mais difícil e foi talvez o que me levou a querer voltar ao fim dos 2 anos, apesar de ter lá o meu marido e de nos apoiarmos muito um ao outro, mas tanto um como o outro sentimos vontade de voltar por saudades e a pessoa, quer queira, quer não, o nosso país é muito bom também e tinha muitas saudades de tudo cá, das pessoas, mas também do país, por isso. Foi por isso que regressei, mas a experiência lá foi mesmo muito positiva, aprendi muito. Acho que o facto de podermos estar num país diferente do nosso, e neste caso mais diferente ainda culturalmente, faz-nos crescer muito, faz-nos olhar para as coisas com mais perspectiva e acho que isso é muito positivo. Ok, pode-nos só dizer em que instituição é que esteve a trabalhar lá em Taiwan, outra vez? Estive na Academia Cínica. Ok. É um centro multidisciplinar que tem vários departamentos e tinha também o departamento de Física. Ok. Gostamos sempre de perguntar isto quando falamos com alguém de investigação, ou, por exemplo, na entrevista anterior falámos com alguém de engenharia que trabalhava na ESA e, portanto, gostamos sempre de saber em que é que estão a trabalhar de momento e deixar assim a motivação para quem esteja a ver para ir pesquisar um pouco acerca desses tópicos. Pode-nos falar? Então, eu, como já disse ao longo da entrevista, continuo envolvida no projeto Compass. O que é que nós fazemos em Compass, principalmente? É perceber o spin do próton. Ou seja, nós sabemos que o spin do próton é bastante bem definido, é o meio, este valor é muito bem definido, não há nada aqui em questão. Agora, a questão é, o próton é uma partícula que não é elementar, tem outras partículas lá dentro, tem nomeadamente os quarks e os gluões. Portanto, o que nós queremos perceber é como é que estas partículas que estão lá dentro e como é que a dinâmica destas partículas contribui para o spin do próton. Porque sabemos que este spin não é todo a origem dos quarks, então queremos perceber então, qual é que é a contribuição dos gluões, então qual é que é a contribuição da própria dinâmica que existe dentro do próton. Portanto, isso é o que, uma das coisas que o Compass se dedica e que eu também tenho de estudar. Assim explicado parece simples, não é? Portanto, até, ok, perceber como é que contribui para este número, não é? Mas agora, experimentalmente é muito difícil fazer isto e depois do resultado experimental chegar a um valor, portanto, meter a teoria e extrair daí um valor, também é bastante complicado. Portanto, isso é a parte de Compass. Depois, entretanto, estamos também envolvidos, eu e algumas pessoas do grupo de Compass também,
envolvidos em esforços para uma nova experiência no CERN. Esta experiência deveria começar nos próximos anos, em 2022, portanto, mas agora com a questão da pandemia vamos ver como é que as coisas se desenvolvem, mas neste momento estamos a desenvolver os estudos para perceber o que é que tem que ser criado para esta experiência. O sítio da experiência seria o sítio onde está Compass, portanto Compass iria terminar a tomada de dados em 2021 e depois faríamos a mudança para esta nova experiência. Algumas das coisas podiam ser adaptadas, alguns detectores, e outros teriam que ser desenvolvidos. Portanto, estamos a fazer este estudo do que é importante desenvolver, o que é importante melhorar. E qual é que vai ser o objetivo desta experiência? Entre outros, mas o que estou mais dedicada é perceber como é que a massa do próton, ou a massa dos hadrões, portanto são as partículas que têm outras partículas lá dentro, que não são elementares, uma delas é o próton, mas depois temos outras. Nós também vamos estudar duas com os nomes um bocadinho mais exóticos, que é o pião e o caão, e é perceber como é que a massa destas partículas surge. Porquê? Nós sabemos que a massa das partículas elementares, como os quarks, por exemplo, é originada através do campo Higgs, do mecanismo Higgs. Mas são massas muito pequeninas. A massa do próton e dos outros hadrões são massas muito grandes. Então, o que queremos perceber é, mais uma vez, análogo à parte do spin, mas agora para a massa, como é que esta massa se pode decompor em termos das diferentes componentes que estão dentro das partículas e também da dinâmica entre elas. Pronto. Este é o objetivo físico. Agora, para chegar a esta coisa que até parece simples, requer experiências bastante complexas e depois, a nível teórico, também tratar esses resultados também não é direto. Ok. Para a última pergunta desta entrevista, nós também gostamos sempre de perguntar como um comentário final, que sugestões é que daria aos alunos de hoje que queiram seguir a investigação em física? Ok. Então, acho que já mencionei algumas delas. Principal, estar preparado para ouvir muitos nãos. Aprender a crescer com isso, em vez de se ficar deprimido e triste, aprender a crescer com isso. Portanto, ouvimos um não, vamos continuar a lutar. Depois, ter também a consciência que o facto de decidirem que vão enverdar mais pelo ramo da investigação não vos impede de a qualquer momento mudarem de ideias. Eu acho que tem que ter isso muito presente, que é a pessoa tem que ter abertura para poder, se achar que as coisas não estão a correr bem, para poder mudar, não tem que ter medo de fazer isso e tem que pensar que todo o conhecimento que adquiriu até à data vai ser usado no futuro. Mesmo que, ok, eu tenho estado a estudar o próton. Se eu agora for concorrer a uma empresa qualquer para fazer estudos financeiros, pouco interessa a essas pessoas se têm estado a estudar o próton ou se descobrir qual é que é a percentagem do spin que vem dos gluões. Não sabe o que é o próton, não sabe o que é os gluões, não sei, pronto. Mas ter a consciência que, independentemente disso, todo este tempo na minha carreira eu estive a aprender técnicas novas, estive a ser parada com problemas novos, estive a criar uma maturidade que eu, se quiser, posso ir fazer outras coisas e vou ter essa preparação. Portanto, não vale a pena criar aquele medo de se não conseguir investigação, estou perdida, não consigo mais nada, porque se a pessoa tiver esse tipo de pensamento, fica muito angustiada. Imagina, eu neste momento tenho o meu contrato que está associado ao projeto Compass e o projeto neste momento está financiado até ao verão que vem.
Portanto, eu podia estar aqui numa angústia maluca e num desespero a pensar, ok, não sei o que é que vou fazer no verão que vem, o que é que vai ser a minha vida, podia estar perdida. Mas não, a pessoa tem que conseguir viver bem com essa incerteza, tem que pensar, ok, neste momento estou a fazer o que gosto, vou fazê-lo o melhor que consigo, vou-me dedicar, vou continuar a procurar oportunidades de financiamento, seja pessoal, seja para o projeto, até outros projetos de investigação, mas relacionados com o meu, não exatamente o meu, mas coisas relacionadas. Portanto, temos que ter essa resiliência, nunca desistir, continuar sempre. E daqui a um ano, se não conseguir, porque é competitivo, porque há muitas pessoas boas, há muitos estudos interessantes, se não conseguir, certamente não me posso ficar desgostosa com isso, não posso deixar que a minha vida acabe por isso, tenho que procurar outras oportunidades, tenho que pensar que não consegui, outras pessoas conseguiram, a ciência está sempre a evoluir, o conhecimento está sempre a evoluir e acho que é um bocadinho isso. Há uma coisa muito encorajadora nesta área, que apesar de todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, viver nesta instabilidade, por outro lado, se falares com pessoas em investigação, não digo que não tenham pontos de estar desanimado, estar para baixo, há dias assim, há momentos assim, mas em geral vais ver que são pessoas muito otimistas, que são pessoas que veem sempre as coisas de uma forma muito positiva, tentam sempre lutar, nunca desistir. Portanto, eu considero-me, apesar destas dificuldades todas, considero-me uma pessoa privilegiada e faço o que gosto, ainda sou paga por isso e, portanto, apesar destas dificuldades, e é claro, com isto não estou a dizer que as coisas devam continuar assim. Eu acho que a forma de ver a investigação tem que mudar, tanto em Portugal como noutros países, mas, por outro lado, não me arrependo de continuar esta luta, porque gosto muito do que faço e isso acho que é o principal para a nossa vida. Ok. Então, obrigada por essa resposta. Eu acho que até o objetivo deste projeto é dar a conhecer aos estudantes e oferecer a experiência que outras pessoas que já passaram por isso, qual o melhor testemunho do que isso mesmo, não é? Portanto, é esse o nosso objetivo, é dar a conhecer às pessoas, aos estudantes, enfim, vários exato, vários caminhos e várias oportunidades que podem ter, que já entrevistámos alguém numa empresa, já entrevistámos alguém de trabalho em engenharia, agora em investigação, existem várias oportunidades. Eu acho que vocês vão ficar muito surpreendidos com o leque que vão encontrar. Pois, é verdade, nós já temos várias pessoas também pensadas para os próximos entrevistas e realmente o curso de Física é um curso que oferece realmente um grande leque de oportunidades e é bastante flexível naquilo que podes fazer e queremos mostrar isso para todos os estudantes de Física e Engenharia Física. Portanto, sendo assim, se não quiser acrescentar mais alguma coisa, eu posso terminar a entrevista e agradeço mais uma vez à Márcia por ter aceitado participar e espero que teremos outras colaborações no futuro, sim? Espero que sim, sim. Queria só dizer que estou disponível se algum estudante quiser fazer mais alguma pergunta, pode-me procurar nas redes sociais ou no LIP, também tem informação. E pronto, estou disponível para responder mais questões caso tenham esse interesse ou essa curiosidade. Ok, então vou terminar.